Ok. Sandra, a casa é sua, vamos desligar os microfones, por favor. Vamos respirando fundo, vamos nos harmonizando, vamos entrando em contato com o nosso Pai, pedindo que Jesus nos cobra com o seu manto protetor, que Ele nos fortaleça, que Ele nos prepare para suportarmos todas as vicissitudes que vêm e que a gente seja forte para suportá-las. Vamos agradecendo e vamos falando: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Elineide, a casa é sua. Bem, boa tarde a todos. Quem eu não cumprimentei, cheguei assim, não sei nem se eu falei boa tarde, já cheguei conversando, né? O nosso tema de hoje vem do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o tema é Chamamento ao Amor, é o item 121. Tá todo mundo me ouvindo? Tá. Ele começa assim: e a ciência, a temperança, e a temperança, a paciência, e a paciência, piedade. Isso está em Pedro, é a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Emmanuel começa assim: aprender sempre, instruir-nos, abrilhantar o pensamento, burilar, ou seja, aperfeiçoar a palavra, analisar a verdade e procurá-la são atitudes de que, efetivamente, não poderíamos prescindir, ou seja, não poderíamos renunciar, não poderíamos dispensar a boa palavra, né? Se aspirarmos à obtenção do conhecimento elevado. Entretanto, milhões de talentosos obreiros da evolução terrestre, nos séculos que se foram, esposaram a cultura intelectual em sentido único e fomentaram opressões que culminaram em pavorosas guerras de extermínio. Aqui, quando Emmanuel nos fala para a gente trazer para nós a temperança, é para que nós tenhamos moderação em nossos sentimentos, em nossos pensamentos. Nós temos que ter paciência em todos os nossos atos, em todas as nossas ações. Temos que ter piedade para com todos, né? Ter piedade é você ter compaixão, ver o lado do outro. Pois assim, com certeza, estaremos praticando o amor fraterno e a caridade. Então, nós temos de bandeja o que muita gente não tinha há séculos e séculos passados. Emmanuel, ele traz para a gente a cartilha e a lição todinha pronta, né? Mas nós vamos começar onde isso? Primeiramente conosco mesmo, não é? Descer do nível do intelecto, não adianta eu só saber, não adianta eu só ter o conhecimento, mas isso tem que descer do lado do intelecto, sair da cabeça e vir para o coração e vir para o sentimento. Nós temos que, isso a gente vai ver em várias partes do texto, porque ele está, assim, lembrando a gente a todo instante. Não adianta eu saber se eu não coloco isso em prática. Não adianta eu só saber se eu não trago isso a nível do coração. Não é? Tratar o outro como eu gostaria de ser tratada, né? É como temos o evangelho enfeitando a prateleira, ele fica lá empoeirando. Mas quando é que eu abro esse evangelho e começo a estudar? Né? Nós falamos assim, cada vez que a gente abre o evangelho, eu vejo uma palavra nova. É o nosso amadurecimento,
né? De repente, há 10 anos atrás, quando eu li aquele mesmo texto do Evangelho, eu não tinha, talvez, a maturidade que eu tenho hoje. Então, eu enxergo de uma outra forma, eu consigo enxergar, eu consigo trazer para mais perto de mim. Aí nós falamos assim, mas esses ensinamentos do mestre está tão longe. Não está, não. Ele está no nosso dia a dia, está em nós praticarmos. E, gente, se eu falar para vocês que é fácil, não é, não. Quando você vê, você já colocou uma palavra mal colocada, você já falou uma palavra que você não deveria ter falado, não é? Aí você fala, o que eu estou fazendo com estes ensinamentos? Né? Mas aí a gente volta e pensa assim, ainda bem que hoje eu já consigo me chamar, eu mesmo, me chamo a minha responsabilidade por ter falado aquilo e que eu não deveria ter falado, não é? Então nós temos hoje a consciência, né? Então, quando eu peguei esse texto, então a gente pega esse texto bem antes, mas aí a gente lê um dia, lê outro dia, você fala, meu Deus, eu não vou conseguir falar um negócio desse, porque efetivamente eu não estou praticando, está muito difícil. Mas aí você ouve uma palestra aqui, você ouve um comentário ali, você fala, puxa vida, não é só você que tem essas escorregadas, não é só você que tem, às vezes, alguma dificuldade, né? Estamos num planeta escola que é justamente para que a gente aprenda isso, e aprenda com o outro, aprenda com você mesmo, principalmente estudando o Evangelho. Aí você fala assim, nossa, eu peguei esse texto e cada vez que eu venho, que eu pego os textos do Evangelho, eu tenho a impressão que eu não vou conseguir fazer nenhum comentário, porque dá a impressão que você está representando, porque você fala assim, meu Deus, eu passei por essa situação ontem e eu tinha conhecimento de tudo isso, como é que eu não consigo colocar em prática? Mas estamos literalmente no caminho certo. Nós estamos aqui podendo nos encontrar e falar de Jesus numa terça-feira à tarde, numa sexta-feira à noite, numa segunda-feira à noite, numa quarta-feira, né? Nós estamos nos reunindo para falar de Jesus. Então, isso é importantíssimo. Então, de repente, demos uma escorregada, colocamos uma palavra que não era, falamos com um tom mais severo, de repente, né? Na sexta-feira até comentei que eu fui pegar um documento, e aí a pessoa estava com o meu nome errado, não sei se o Moscoso estava nesse dia, eu estava assim, a pessoa falou assim, olha, mas se você levar esse documento, você vai ter que pagar a segunda via. Na hora eu virei e falei assim, mas peraí, mas não fui eu que errei? Foi a pessoa que confeccionou? A pessoa, aí depois a pessoa comentou com a minha irmã assim, nossa, a sua irmã ficou brava. Pior que eu não fiquei brava, foi a forma de eu falar, e às vezes a pessoa não conhece, né? Não conhece o temperamento da Irineide, eu não fiquei brava, só que eu não achei justo eu pagar por um negócio que não fui eu que errei. Mas aí também eu podia ter falado, olha, fala para a pessoa que errou, fazer de novo, porque como eu vou pagar um negócio que não fui eu que errei? Você entendeu? Então, às vezes, a entonação da voz, a gente dá a impressão que você está brava, mal criada, mal educada, não é. Então, nós temos que ter aqui, ó, parcimônia ao falar, né? Aperfeiçoar a palavra, analisar a verdade, né? Então, nós temos que aperfeiçoar, falar com o outro com carinho, com educação, com polidez, para o outro não achar que a gente está sendo mal educado. Pior que a gente nem tinha sido. Mas é a forma como você já recebeu, você não consegue, às vezes, daquele 2 minutos, que nem Augusto Cury fala, né? Raciocina um pouquinho antes de você responder, e a gente já vai respondendo, né? E quando Emmanuel nos diz, entretanto, milhões de talentosos obreiros da evolução terrestre, nos séculos que se foram, esposaram a cultura intelectual em sentido único, né? Ou seja, ele está dizendo que a pessoa usou só para ele. O que adianta eu ter o conhecimento, ter tudo, mas eu não passar isso para ninguém? Né? Guardo só para mim, e aí a gente vê no capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire, né? Se nós temos o conhecimento, vamos tirar essa candeia, vamos tirar essa lâmpada e colocar a lume, né? Colocar no conhecimento de todo mundo. A candeia é aquilo que ilumina. Não adianta ter inúmeros conhecimentos e deixá-los escondidos, ou ainda usar de forma errônea, egoísta, e ainda mais, se esses ensinamentos fixaram apenas na intelectualidade, isso, como nós dissemos e vamos continuar dizendo, tem que descer a nível do coração, tem que tratar exatamente o próximo como eu quero ser tratado, né? Como Santo Agostinho diz, quando você vai se deitar à noite,
pensa exatamente aquilo que você fez durante o dia. Examina a tua consciência, né? Será que eu fiz tudo correto? Será que eu fiz tudo que eu deveria fazer? Né? E aí a gente começa a observar quais são as nossas dificuldades e onde é que nós precisamos primeiramente estar trabalhando. É no nosso orgulho? É trabalhar um pouco mais a humildade? É esquecer um pouco a vaidade? É parar de olhar só para o meu umbigo e ver que o outro também está precisando de alguma coisa? Né? Isso é ser fraterno, isso é ter piedade para com o outro. E Emmanuel, na sua sabedoria, ainda continua assim: incapazes de controlar apetites e paixões, desvairiam-se na corrida ao poder, encharcando a terra com o sangue e o pranto de quantos lhes foram vítimas das ambições desregradas. Né? Então, milhões de pessoas que acabam se intelectualizando, a gente olha e fala assim, nossa, aquela pessoa tem tanto conhecimento, ontem eu até comentei isso numa palestra que eu estava ouvindo, tem tanto conhecimento, mas realmente a pessoa está usando isso? Será que a pessoa está trazendo ao nível do coração? Será que a pessoa está conseguindo controlar as suas paixões, esses apetites monstruosos, né? Pensando somente no hoje, no material, nós temos o lado espiritual que nós devemos trabalhar, tratar tão bem, né, a nossa matéria enquanto corpo físico, mas nós temos que tratar muito mais o espírito. Nós temos que dar muito menos importância ao que eu tenho, mas eu tenho que dar importância ao que eu sou. O que eu sou efetivamente, não é? É o ser. Hoje em dia nós vemos constantemente isso acontecer. Pessoas que se elevam intelectualmente nos mais altos níveis, mas não conseguem trabalhar o coração. Aí vem a corrida pelo poder, pois a pessoa pode aplicar tudo o que aprendeu e passar por cima de outras pessoas, fomentando guerras em todos os sentidos. É isso que Emmanuel está fazendo, está falando para a gente, né? Então, se você está, vamos ver em sentidos de uma empresa, vamos colocar isso. Você está numa empresa, você trabalha honestamente para galgar algum cargo, louvável, parabéns. Mas você fazer o outro de escada para você subir, lá na frente vem o retorno. Porque nós sabemos que tudo que nós plantamos, futuramente colheremos, né? O plantio, ele pode ser feito, mas a colheita, ela é obrigatória e vamos colher efetivamente na mesma proporção que plantamos. Se plantamos ações boas, pode ter certeza que o bem virá para nós. Não precisamos nem correr atrás dele. Mas se nós plantamos mágoas, tristezas, dissabores, isso também vem ao nosso encontro, não é? Às vezes, até mesmo fomentando guerras, às vezes até mesmo no ambiente domésticos, né? Quantas vezes nós vemos invejas entre irmãos, né? Dentro do próprio lar, às vezes querendo se mostrar melhor que o outro, ou no trabalho, e quando Emmanuel nos fala da guerra, de guerras, imaginemos aqueles países em conflitos. Então, vamos dizer que todos aqueles que lá estão no comando são pessoas inteligentes, intelectualmente falando. Eles não foram uma pessoa assim de uma inteligência mediana para chegar lá em cima, né? Claro que não. Mas será que eles não estão colocando o orgulho, não estão colocando a vaidade à frente de tudo? E acabam fomentando guerras para dizer que eu sou mais importante que o outro? Está pensando no irmão? Será que está pensando em quantas vidas serão ceifadas? Então, quando Emmanuel coloca isso a respeito de guerras para nós temos que pensar que mesmo aquelas inteligências, aquelas superinteligências, muitas das vezes não são utilizadas para o bem e acabam fomentando literalmente guerras, né? Então, essa lição de Emmanuel, ela nos traz vários ensinamentos. Ela nos fala da humildade também. Ele não menciona lá em cima, mas ele fala da humildade, ele fala da modéstia, da simplicidade, de tratar o outro, né? Emmanuel continua assim: toda grandeza de inteligência exige moderação, exige equilíbrio para não desbordar-se, ou seja, para não ir além dos limites, em devassidão e loucura, né? Então, às vezes, a pessoa comete
tantas atrocidades, tantas coisas perversas, tantas coisas ruins, que aí, no final, ou em determinado setor da vida dele, ele começa a ter vários problemas mentais, né? Devassidão e loucura. Pode ser do corpo físico? Pode, mas pode ter também muitos obsessores, né? E a gente está vendo aí inúmeros hospitais psiquiátricos, onde, na realidade, se formos observar, ou se tiver um trabalho espírita de desobsessão, isso cientificamente comprovado, naqueles locais, quantos irmãos que estão sendo obsediados, ou que estão sendo, ou os obsessores, são tratados ali dentro, não é? É colheita? Claro que sim, claro que é colheita. Não só para o obsidiado, mas também para o obsessor, não é? Por mais inteligente que uma pessoa seja, isso exige moderação, exige equilíbrio, pois, caso contrário, pode cair no labirinto da devassidão moral. Olha que interessante isso. Cair no labirinto da devassidão moral e chegar-se à loucura, pois todo esse conhecimento, mais uma vez, não chegou até o coração. E em tudo tem que haver moderação, tem que haver paciência, tem que haver equilíbrio. Então, esse texto, ele está falando muito para nós, para mim, né, que eu li primeiro esse texto, eu falei, quanto de paciência eu estou precisando, quanto de equilíbrio, quanto de temperança nas atitudes que nós temos, não é? E Emmanuel continua assim, ainda assim, a temperança e a paciência, por si só, não chegam para enaltecer o lustre do cérebro. Quer dizer, não adianta você só ter a paciência, você ter essa temperança, só ela não chega ao cérebro, não é? Aí ele fala assim, aqui Emmanuel está nos dizendo que não adianta você ter tudo isso, ela precisa se juntar à ciência, né? Então ele fala que isso aqui é uma tríade, a ciência, a temperança e a moderação. Elas, por si só, fazem com que a pessoa traga tudo para o coração. E não é de uma hora para outra. Todo o conhecimento que adquiriu, tudo é um conjunto. Tudo tem que haver vontade. E nós ouvimos uma palestra há um tempo atrás, e hoje a Odete colocou no grupo do Senge, falando sobre a vontade, né? E eu assisti uma palestra do Divaldo, ele falando que a vontade, ela é suprema. Se nós não tivermos e trabalharmos essa vontade, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Ah, eu tenho vontade de ser paciente. Mas e daí? No segundo dia eu já desisti? Né? Ah, eu tenho vontade, isso é para mim, galera. Eu tenho vontade e preciso emagrecer. Tá bom. Faço dieta 2 dias, segunda e terça, que geralmente mulher começa na segunda-feira. Aí começa segunda e terça. Na quarta você já desistiu. Entendeu? Cadê a nossa vontade? Cadê aquela coisa que brota dentro de nós para que a gente faça? A mesma coisa é com o bem, a mesma coisa é com a paciência. Isso tem que vir de dentro para fora. Eu tenho que ter vontade para fazer, mas eu não posso desanimar no meio do caminho. Não posso. Não é? Quando nós temos, e aqui é assim, quando a gente tem o conhecimento do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos do Mestre, eu não posso dar um passo atrás e dizer eu não sabia. Eu sabia sim, eu tinha conhecimento. Só que hoje eu tenho vamos dizer assim, a sapiência de saber que eu errei. Aí eu volto, peço desculpas e falo, amanhã vai ser diferente. Mas tem que ser diferente, não é? Não adianta eu continuar persistindo no erro, tem que ser diferente. Né? E aí, quando a gente começa a trabalhar tudo isso, quando nós começamos a acreditar em nós e termos essa vontade, aí tudo fica mais simples. Pois neste momento, em relação ao outro, né, quando nós estamos falando até como que eu quero ver o outro, aí eu vou ver o outro como realmente um irmão. Eu vou ver o outro como o problema dele passa a ser também o meu problema. Então, eu posso estar estendendo a mão sem nada, absolutamente nada em troca. Então, eu já estou trabalhando também essa vontade de servir dentro de mim. E isso, gente, não tem dinheiro que pague, não tem poder
que nos dê força maior do que saber que você pode ser auxílio para alguém. Seja na menor coisa que você acha, eu estou fazendo uma pequena coisa, mas se o outro está precisando, para ele vai ser uma grandiosidade. E outra coisa, é muito importante, uma coisa que outro dia nós ouvimos, nossa, você lembra tal coisa que você fez? Não, não lembro. Graças a Deus que eu não lembro, porque você fez e você esqueceu, mas aquela pessoa para quem você fez, que você achou que era uma coisa assim pequena, insignificante, para ela fez um bem tão grande que ela jamais vai esquecer. Olha, e ela é capaz de te lembrar que naquele momento você foi uma pessoa importante na vida dela. Olha, assim, é de arrepiar, porque você não tem noção como fazer o bem faz bem. E isso não é na hora, tá? Esse texto, ele veio dizer para a gente que isso realmente é o chamamento ao amor. Então, quando nós temos consciência disso, realmente nós somos chamadas a praticar, ou chamados a praticar o amor, né? A própria diplomacia, aliás, venerável, embora resida no cisma, ou seja, no alto da suavidade e da tolerância, ou seja, a diplomacia, ela está acima da tolerância, né? Pelos gestos de sobriedade e cortesia com que se manifesta, em muitos casos, não é senão a arte de contemporizar com o rancor existente entre nações, segurando calma no estopim do ódio e da belicosidade para a respectiva explosão na época que se julga oportuna a calamitosas conflagrações. Emanuel falou difícil aqui, né? Mas olha, ele está dizendo para a gente que o que acontece na diplomacia, ou seja, né, às vezes a pessoa conversando com outra, a pessoa é tão diplomática, a pessoa é tão educada, é tão gentil, né, se falando de uma forma geral, aí as pessoas se tratam muito bem, se tratam com cortesia, de maneira flexível. Todavia, ela está usando só diplomacia, está usando uma máscara, né? Como a gente diz assim, está literalmente representando. E por trás disso pode estar fomentando algo terrível. Como a gente já disse, como Emmanuel nos diz no começo do texto, pode estar fomentando guerras. Isso nós vemos sempre na mídia, né? As pessoas falam algo, porém não sustentam. E aí podem ocorrer situações calamitosas, como nos diz Emmanuel. Então, quando nós falarmos alguma coisa, vamos ser sinceros, vamos ser honestos, né? Vamos ter paciência, vamos ter calma na hora de nós falarmos. Aqui ele não está falando literalmente para nós, mas ele está falando de pessoas do mais alto escalão, pessoas que usam da diplomacia para poder tratar bem os outros, mas por trás pode estar fomentando guerras, coisas monstruosas, como aqui mesmo ele diz, calamitosas conflagrações, né? Então, nós temos que estar sempre em oração, sempre, sempre em oração. Se essas pessoas não têm o ato de orar, vamos nós orarmos por ele. Tirar um minutinho do dia para nós fazermos uma prece para esses países que estão em conflitos, né? Para o nosso país, porque nós estamos vendo aí tantas coisas boas, nós estamos vendo também uma guerra política, uma briga entre poder, não é? Nós temos que pensar no outro, na situação do outro, e não olharmos só para o nosso umbigo, não é? Isso falando de uma forma geral. E ele ainda fala assim, terminando, ele fala assim: o apontamento do evangelho, no entanto, é claro e preciso. Não vale a ciência sem temperança, e toda temperança pede paciência para ser proveitosa. Mas, para que esse trio de forças se levante no campo da alma, descerrando-lhe o suspirado acesso aos mundos superiores, é necessário que o amor esteja presente, a enobrecer-lhe o impulso, de vez que só o amor dispõe de luz bastante para clarear o presente e santificar o porvir, né? Então, o amor
é a excelência, né? O amor é uma luzinha que eu falo assim, que é uma luzinha que às vezes a gente acredita que nem tem lá dentro, como a fé, né? Sabe quando nós vemos uma chaminha de uma brasa quase se apagando? Né? Esse exemplo, para mim, sempre foi muito claro. Se você assoprar, porque todos nós temos a chama do amor, todos nós temos a chama da fé dentro de nós. Se nós pegarmos essa brasinha que a gente... eu lembro muito assim da festa de São João, quando nós fazíamos fogueiras, né? Sabe aquela brasinha que amanhece no dia seguinte, você fala assim, isso não vai dar mais nada, mas você assopra e ela começa a reavivar. Se você colocar algumas coisinhas, palhinhas secas ali, e ela dá um fogo, assim é o amor, assim é a fé dentro da gente, né? Então, se nós achamos que essa chama está se apagando, vamos assoprar essa chama. E aí, essa chama vai incendiar em nós. Igual o fogo da fogueira, ela vai fazer isso de nós. E isso vai ser para o nosso bem, com certeza, primeiro. Mas aí nós podemos estender a todos que estão à nossa volta. Olha que interessante, né? E aí, nesse texto, ele fala assim: não adianta a ciência se não enxergar o lado do outro. A ciência sozinha, ela não caminha. Ela precisa dessa tríade de forças, qual seja, ciência, amor e temperança. Em tudo tem que haver amor, até porque é o amor que clareia, é o amor que ilumina o futuro. Em tudo que fazemos tem que haver amor. Pois, caso contrário, como já foi dito e como nós falamos lá no início, não adianta ter o intelecto cheio, mas isso não vai chegar ao coração. Não adianta ter conhecimento, isso não vai chegar até o meu coração. E aí eu peguei na agenda cristã, psicografado por Chico, através de André Luiz, uma frase que eu gostei bastante. Não basta que a boca esteja perfumada, é imprescindível que esteja capaz de ferir. Vale a pena, né? Como nós falamos das palavras, não basta que a boca esteja perfumada, é imprescindível que esteja capaz de ferir. Então, é imprescindível que nós não falemos nada para o outro no sentido de ferir, e tratar o outro sempre com amor, com paciência, mas tratarmos a nós também, porque se nós tratamos a nós, com certeza vamos tratar o outro. E às vezes nós colocamos uma palavra, como a gente falou, não no lugar certo, porque de repente a nossa cabeça também, os nossos pensamentos estão em turbilhões. Então, se nós não tratarmos nós primeiro, nós não vamos tratar o outro. Gente, esta era a lição da tarde. Espero ter conseguido passar realmente o que Emmanuel quis dizer, chamamento ao amor. Que nós todos somos sempre tocados, principalmente nessa época de pandemia, né, gente? Essa semana passada, só um gancho, recebemos uma mensagem que falava: o que eu estou tirando de proveito, né, dessa pandemia? Olha, eu chego à conclusão que eu estou tirando de proveito, que eu preciso de abraços, que eu preciso estar perto do outro, que eu preciso do toque do outro, que isso me faz muita falta. Que, de repente, a máscara, ela veio para a pessoa, às vezes, não ver um sorriso falso no nosso rosto, né? Os nossos olhos, vamos ver coisas mais bonitas, não é? Então, de tudo nós tiramos belos proveitos. E o Pai está aí, nos mostrando a cada dia que podemos nos melhorar. Lição para isso nós temos. Basta queremos aprender. Ok? E era essa a mensagem da tarde. Boa tarde a todos e uma terça-feira abençoada. Neide, a máscara veio fechar a nossa boca e mostrar a verdade nos olhos, porque os olhos não mentem, né? Exatamente, Jo, exatamente. Muito, muito Falamos boa. muito mais pelos olhos do que pela boca, não é? Muito bom, minha amiga. Muito obrigada, Obrigada. a gente agradece. Eu que agradeço, gente. Foi muito gostoso, muito bom. Certo? Obrigada. Tio, a casa é sua. Ai, Ô, que Jô, gado. um Oi. minutinho. A Leonice está de mão levantada, não sei se ela quer falar alguma coisa. Fala, Leonice. Não? É que a mãozinha está levantada. Eu ainda não sei que carinha tem a Leonice.
da internet. Oi! Agora eu sei que é você. Oi, bem-vinda sempre. Tá bom. Então, João, a casa é sua, meu amor. Muito obrigado, Jô. Muito obrigado a todos. Vamos tranquilizar novamente nosso coração, continuar nessa harmonia gostosa com nosso Pai, nosso grande Mestre Jesus, todos os nossos mentores. E nesse clima que nós estamos, vamos, com a força do nosso amor, vibrarmos por todas as pessoas necessitadas, vibrar por todos os países que estão em conflito, vibrar pelo nosso país, para que sejam descartadas as brigas políticas e os governantes nossos se preocupem um pouco mais com a população essa carente, que tem sofrido muito, principalmente com essa pandemia. Vamos vibrar também pelas casas de repouso, pelas casas que cuidam da saúde, pelas casas que cuidam da segurança, da instrução, da educação. Vamos vibrar por todas as casas que cuidam de crianças e idosos, vibrar pelos profissionais que cuidam da linha de frente, que estão tratando não só da nossa pandemia, dessa pandemia mundial, mas pelos nossos queridos irmãos que estão tratando das pessoas que têm alguns problemas de saúde. Vamos vibrar pelas pessoas depressivas, pelas pessoas com tendências suicidas. Vamos vibrar também, principalmente pelas nossas casas de oração, para que elas consigam receber muita força do nosso Pai, do nosso Mestre Jesus, para que consigam dar mais auxílio, o melhor possível para todas as pessoas necessitadas. Vamos vibrar também pelas caixinhas de oração, pelos caderninhos, principalmente caderninho que está em nome da Joana, e pelas pessoas que estão nessa listinha carinhosa. Vamos pedir permissão também ao nosso Pai, para podermos vibrar por nós mesmos, nessa reunião maravilhosa que nós temos pelo menos 3 ou 4 vezes por semana, onde todos nós nos encontramos, mesmo que virtualmente, nós em todas as casas, vocês nas nossas casas também. E vamos também pedir ao nosso Pai que nos auxilie para fluidificar todas as águas de nossas casas, água de caixa d'água, água de filtro, de bebedouro, de moringa, dos copos, das garrafas, para que elas se tornem um remédio, aquele medicamento principal que irá nos ajudar em nossa vida. Agradecemos também por ter podido dar mais um passo em direção ao caminho do bem. Pedir também para que orássemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois o vosso reino, poder e agora para todos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado a todos, boa tarde a todos. Ótima tarde para nós. Ótima tarde. Muito obrigada, tio. Obrigada a todos